pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Congresso Goiano Online de Estética e Cosmética. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da importância dos nutricosméticos nas hipercromias. Eu gostaria de agradecer a Moá por ter me convidado a palestrar sobre esse assunto que é tão interessante, tão importante quando se trata de hipercromias. Eu sou a professora Fabiana Gontijo, sou fisioterapeuta, especialista em dermatofuncional, eu sou acupunturista, também tenho uma especialização em cosmetologia, sou esteticista, sou docente da Faculdade de Camburi, hoje coordeno também uma pós-graduação em estética facial e corporal na Faculdade Univangélica em Anápolis. Já trabalho na área há 12 anos e venho com esse trabalho do conceito Blend Peel, ensinando, ministrando cursos na área de estética facial, tratamento de hipercromias e também ministro, cursos livres aí pelo Brasil todo. É interessante a gente iniciar falando um pouquinho desse cenário atual, falando tanto que é importante que a gente dê esse suporte para as clientes nesse momento de isolamento social. A gente sabe que muita gente iniciou os tratamentos aí no período antes da pandemia, e é de suma importância que a gente entre em contato com esses clientes nesse momento para ver como que está sendo a questão dos cuidados diários aí com a pele, se ela está usando um sabonete específico, se ela está usando um tônico, um despigmentante, se a fotoproteção solar está sendo feita de maneira correta. A gente sabe que devido ao estresse vivido, o aumento de cortisol, o excesso de luz visível, nesse momento a gente tem ficado mais em frente aos computadores, tablets, celulares, e isso tem o efeito deletério na nossa pele, essa luz visível, e é importante que a gente oriente esse cliente, mesmo estando dentro de casa, que ele utilize antioxidantes tópicos, filtro solar, para que quando eles retornarem para a sua clínica, para o seu espaço, ele não tenha aparecido uma hipercromia devido a essa exposição excessiva, principalmente à luz visível. E a gente sabe que também a própria alimentação irregular pode estar prejudicando, pode estar piorando essa hipercromia. Por isso que é extremamente necessário que a gente entre em contato com o cliente para ver como que tá sendo esse cuidado home care deles em casa. As hipercromias, o que são as hipercromias? É um aumento de produção de melanina pelos melanócitos. A gente sabe que as hipercromias, ela tem um fator aí, multifatorial, são vários fatores que podem levar ao aumento dessa melanina, pode estimular esse melanócito a estar trabalhando de maneira exacerbada. Então, a gente pode colocar aí a questão o excesso de exposição solar, o excesso da exposição à luz visível, a questão da gestação, que mais? A questão também do estresse vivido, aumento de cortisol. Então, são vários fatores que podem estar elevando esse melanócito a estar trabalhando de forma exacerbada. Então, quais são as principais hipercromias que a gente pode destacar? As efélides, os melasmas, os cloasmas, que são aquelas manchas que são oriundas aí da própria gestação, que pode ser transitória, né? A gente sabe que nesse momento tem uma ebulição ali dos hormônios, e quando passa a gestação, a própria lactação ali, esses hormônios podem voltar ao normal e essa mancha pode desaparecer. Mas é super importante que a gente saiba orientar essa cliente quando ela chegar e falar, chegou na gestação, ela já quer tratar. Então, a gente tem que sempre orientar bem, né? A gente sabe que na gestação existem muitos peelings, muitos ativos aí que são contraindicados. Nós temos também a hiperpigmentação pós-inflamatória. Um exemplo, a pessoa teve uma acne e aí cutucou aquela acne, fez um processo inflamatório, instalou um processo inflamatório e ativou o melanócito, ele vai produzir mais melanina, então pode ficar manchada ali naquele local. E também a hipercromia periorbital, que seria as olheiras. Os pilares para um tratamento efetivo, eu considero 3 pilares. O tratamento de consultório, que é o tratamento de cabine, onde a gente vai lançar a mão aí dos peelings químicos,
Para quê? Para abrir essas lamelas, para poder facilitar a permeação até dos próprios despigmentantes, melhorar a renovação celular, melhorar o turnover celular, abrir essas lamelas para que tudo que a gente introduz ali naquela pele tem melhor permeação. Então, é extremamente interessante fazer uma limpeza de pele antes também, né? Como que eu vou fazer um tratamento, sendo que a pele às vezes está cheia de comedão. Então, é interessante que a gente prepare essa pele antes da gente colocar qualquer tipo de produto ali, peeling químico, prescrever, né? Indicar ali um home care específico para a disfunção dela. Então, dentro do tratamento de consultório, eu falaria isso. Agora, dentro do tratamento home care, é interessante a gente estar indicando o uso de um despigmentante para trabalhar as várias etapas da melanogênese. Hoje a gente sabe que a melanogênese ela é muito complexa. Nós temos aí elucidados mais de 30 mecanismos que vão estimular esse melanócito a estar produzindo mais melanina. Então, o que é importante? É a gente conhecer de ativos para que a gente faça uma formulação ou compre um produto industrializado que a gente saiba em qual etapa aquele princípio ativo está trabalhando. Então, por isso que é importante a gente conhecer todos os mecanismos que vão estimular a melanogênese e também conhecer cada ativo para saber que etapa ali que ele está inibindo. Então, por isso que é importante. Então, e também não esquecer que dentro dessa formulação a gente pode colocar algum esfoliante, a gente pode colocar o próprio antioxidante tópico, que aí a gente vai casar esse tratamento, onde a gente vai estar trabalhando em consultório, a gente vai dar uma formulação interessante, aí, efetiva, para ela estar usando no home care, e também fechando isso, os nutricosméticos, onde ela vai estar trabalhando de dentro para fora e de fora para dentro, que é o que nós chamamos hoje de conceito in-out. Acabou aquele negócio da gente pensar só de forma tópica. Então, hoje a gente tem que lançar a mão dos nutricosméticos, porque ele auxilia, ele nos ajuda a chegar naquele objetivo daquele tratamento. Isso em várias disfunções. Hoje eu estou trazendo para vocês aqui as hipercromias, mas nós temos nutricosméticos para vários fins, para a questão do rejuvenescimento, para a área também corporal. Então, é extremamente necessário e interessante que a gente utilize os nutricosméticos. Quem tem essa capacidade de prescrever, quem tem essa autonomia pelo próprio conselho, pode fazer essa prescrição. Agora, quem não tem, nós temos vários produtos hoje em dia industrializados, né? Por isso que é interessante vocês conhecerem de princípio ativo, que vocês podem estar comprando e, né, indicando aí para suas clientes para potencializar o resultado final. Aqui eu trago a proteção oral, né, que é o conceito IN, é a grande inovação do mercado da beleza. O uso oral traz um efeito de dentro para fora. Esses estudos desses métodos, né, desses ativos é relativamente novo. Nós temos grandes estudos aí nos últimos 5 anos e surgiu na Ásia. Qual que é a função dessa proteção oral? A função, né, é a capacidade de proteger a pele da radiação ultravioleta. E também tem ação antioxidante, que vai combater os radicais livres, e tem ação anti-inflamatória na suplementação. O que são os antioxidantes? São substâncias que evitam a ação deletéria dos radicais livres sobre as células, os quais favorecem o envelhecimento celular, os danos do DNA e o aparecimento de doenças como o câncer. Então, os antioxidantes, eles são usados na fotoproteção oral eles são de origem vegetal e não são medicamentos, não são considerados medicamentos. Por isso, ele tem um baixo risco de efeito adverso. A gente fala que o fotoprotetor oral, ele não substitui o tópico, ou seja, não adianta nada você fazer ingesta ali de um antioxidante oral, achando que você está 100% protegido e que você não precisa usar o fotoprotetor tópico. Eles se complementam, né? Mas quem está utilizando o antioxidante oral precisa utilizar o fotoprotetor tópico, o antioxidante tópico, para poder você potencializar o resultado final.
Quais são os benefícios dos nutricosméticos? São substâncias biodisponíveis, têm ótima aceitação aí para o organismo, são coadjuvantes nos tratamentos das disfunções estéticas, não necessitam de prescrição médica e tem venda livre, ou seja, quem tem aquela autonomia, né, para poder prescrever, pode prescrever. Quem não tem, tem a venda livre. Então, vocês podem buscar isso através de empresas, né, que vendem esses nutricosméticos. O importante é que vocês saibam princípio ativo para saber o em que etapa ali que está trabalhando, quais os benefícios que está tendo. Por isso que é importante a gente estudar, a gente ver quais que são os mais interessantes. Tem os resultados potencializados, tem excelente custo-benefício. E o meu objetivo aqui não é abordar sobre prescrição, que eu falei para vocês. Aí vai de cada classe profissional. Eu sei que aqui hoje nós temos fisioterapeutas, farmacêuticos, biomédicos, esteticistas. Então, você tem que saber se você tem essa habilitação, essa autonomia para poder prescrever. Se não tem, você pode procurar nas empresas aí de cosméticos, porque muitas já levam isso para o cliente de maneira a potencializar os resultados dos tratamentos, tanto facial quanto corporal. Não é meu intuito aqui, né, abordar sobre prescrição e nem concentração usual, é apenas mostrar os benefícios dos nutricosméticos nos tratamentos das hipercromias. Agora a gente entra falando um pouquinho sobre o que são os radicais livres. Os radicais livres são átomos que apresentam um elétron despareado, altamente instável e reativo. Os radicais livres, eles são essenciais para o funcionamento do organismo, ou seja, nós estamos liberando radical livre a todo momento. O problema é quando isso está em excesso. Por quê? Porque ele passa a atacar nossas células sadias, como as proteínas, os lipídios, o próprio DNA da célula, podendo causar envelhecimento, podendo causar o câncer, podendo causar hipercromia. Então, tem os seus efeitos deletérios quando a gente acaba liberando muito radical livre. Então, para inibir os níveis de radicais livres no organismo, existem os sistemas de defesa antioxidante. Nós temos os antioxidantes endógenos, que nesses momentos, eles são ativados, né, são recrutados para poder combater esse excesso de radical livre. O problema é que nem sempre só ele dá conta do recado. Por isso é importante que a gente consuma produtos aí, alimentação com antioxidantes e também faça essa suplementação. E essa balança de oxidante e antioxidante, ela deve estar sempre em equilíbrio. Então, quando ela está em desequilíbrio, é onde pode acontecer todos esses problemas que eu falei para vocês. Então, pode atacar as células sadias e pode também estar matando essa célula, causando envelhecimento, tem vários efeitos deletérios aí desse excesso de radical livre. Aqui eu trago um esqueminha para vocês sobre radical livre e a função aí do antioxidante. Aqui eu tenho uma molécula de oxigênio e ela está altamente instável. Por quê? Porque ela tem um elétron livre. Um elétron aqui que está em desequilíbrio. Então, por que causa isso? Nós temos a poluição, o excesso aí de radiação solar e o próprio metabolismo pode levar a esse elétron solitário. Então, a gente tem aqui um elétron livre. E o papel do antioxidante é fazer esse equilíbrio. Então, o que ele faz? Aqui é um antioxidante, ele pega esse elétron e faz essa doação, a doação de elétron. Para quê? Para que essa molécula volte a ficar estável. Então, ele serve para quê? Os antioxidantes doam um elétron ao radical, neutralizando a sua atividade nociva. Então, aqui ele não tem nenhuma atividade nociva. Ele não vai causar um câncer, ele não vai causar um envelhecimento precoce, ele não vai causar uma hipercromia, ele não vai estimular ali o melanócito. Então, por isso que é importante esse papel do antioxidante. Por quê? Porque o antioxidante vai fazer essa doação. Então, como que a gente vai fazer isso? Através dos antioxidantes endógenos, através da própria alimentação e também, quando isso não dá conta, só isso é insignificante, a gente pode fazer
a questão da suplementação com os antioxidantes. E também, lembrando que a gente pode fazer também isso através dos antioxidantes tópicos. Aqui outro esqueminha que eu trago para vocês, uma célula que está sendo, tem aí um excesso de radical livre, pelo quê? Pela radiação ultravioleta exagerada, pela própria poluição do ar, o estresse, a gente sabe que aumenta aí os níveis de cortisol, e uma dieta inadequada. O que é que vai acontecer? A gente vai acabar causando uma lesão nessa célula. Por isso a importância dos antioxidantes protetores. O que é que acontece se essa célula for atacada, né? O que é que acontece ali? Então, esses fatores exógenos que eu falei para vocês, a radiação ultravioleta, a poluição, o estresse, uma dieta inadequada, ela pode aumentar os níveis de radicais livres, a gente tem um estresse oxidativo, com isso vai aumentar o processo inflamatório, a gente vai liberar aí mais mediadores inflamatórios, a gente vai diminuir as GAGs. O que são as GAGs? São as glicosaminoglicanas, que a mais conhecida aí é o ácido hialurônico. A gente pode também aumentar as metaloproteinases, que são o quê? São as enzimas que degradam colágeno e elastina. E é o que a gente não quer, né? Nesse momento, a gente faz tantos procedimentos para poder aumentar a síntese de colágeno, a síntese de elastina. Por isso que é super importante interessante que façamos essa suplementação através dos nutricosméticos, através da alimentação, para que isso não ocorra. Por quê? Porque qualquer desequilíbrio de um estresse oxidativo pode levar a essa degradação de colágeno, de elastina, diminuição do ácido hialurônico, podendo levar até uma lesão e morte celular. Então, é extremamente interessante e necessário que façamos essa suplementação através dos orais e também dos tópicos, para poder a gente deixar essa balancinha, né, equilibrada. Aqui eu trago para vocês o estresse oxidativo que eu tinha comentado anteriormente, que é a produção excessiva de radicais livres ou a redução da defesa antioxidante que caracteriza esse estresse. Então, a gente tem hoje os principais que eu posso falar para vocês aqui. A glutationa, que é um antioxidante endógeno, o superóxido dismutase e a catalase. E os antioxidantes exógenos, a gente pode adquirir aí através da alimentação, através da suplementação e até mesmo introduzir ali um antioxidante tópico, home care, para poder auxiliar aí para esse equilíbrio da balança, para que a gente não tenha nenhum efeito deletério desse estresse oxidativo. Como combater os radicais livres? Fora isso que eu falei para vocês, a gente pode ter uma atividade física moderada e regular. Isso é interessante a gente falar que é moderada e irregular, porque ela em demasia, ela pode também estimular a formação de um radical livre, né? Estimular um radical livre mais do que o necessário, pode levar ao estresse oxidativo. Alimentação rica em antioxidantes, por exemplo, a uva, seus derivados, chocolate amargo, frutas vermelhas. Então, tudo isso aí é rico em antioxidante. Evitar a poluição, evitar o etilismo, evitar o tabagismo. Hoje a gente sabe que o tabagismo, ele causa aí uma hipóxia tissular, né? Além desse aumento desse radical livre, ele causa hipóxia tissular na pele. Então, é uma pele desvitalizada, sem brilho, sem viço, difícil o tratamento. Por isso é interessante e importante que façamos uma avaliação muito bem feita. Por quê? Porque às vezes o tabagista ele não vai ter o mesmo resultado que aquele que não fuma, que aquele que não faz o uso do cigarro. Por quê? Um único cigarro, né? Os estudos trazem para a gente isso, que um único cigarro fumado ali, ele pode causar hipóxia tissular durante 60 segundos. Ou seja, 60 segundos a pele deixa de receber oxigênio. Por isso que é uma pele difícil ficar hiperêmica, difícil trazer um resultado tão satisfatório quando a gente faz ali
quando a gente faz em uma pessoa que não fuma e outra pessoa que fuma. Então, é importante que a gente converse com essa pessoa no momento da avaliação e fale, talvez você não terá um resultado tão interessante, tão satisfatório, justamente porque a nicotina e os outros derivados, ele causa essa hipóxia tissular. Então, é interessante que a gente fale isso, porque às vezes a pessoa vai com tanta expectativa no tratamento e aí às vezes ele não tem esse resultado tão satisfatório, justamente porque o cigarro faz isso na pele, né? Tem esse efeito ruim, deletério aí na nossa pele. Além do organismo como um todo, mas especificamente agora eu estou falando da pele. Por isso que é importante também, nesses casos aí, principalmente no caso do tabagista, a gente lançar a mão da suplementação dos antioxidantes, tanto oral quanto tópico. E também a exposição excessiva ao sol. A gente deve evitar a exposição excessiva justamente para evitar esse estresse oxidativo. A importância do protetor solar tópico, eu trago aqui para vocês a questão do FPS e o PPD. O FPS é o que confere proteção contra os raios UVB e o PPD confere proteção contra os raios UVA. É importante que o nosso protetor solar confere a proteção contra essas duas radiações e também contra a luz visível. O que é preconizado hoje? Por exemplo, se um filtro solar tem fator de proteção solar 60, o PPD tem que ser no mínimo 20, que equivale a 1/3. Se o seu FPS é 30, o PPD tem que estar no mínimo 10, tá? Então, a gente tem sempre que ficar atenta se mostra isso na embalagem e se realmente tem essa proteção solar. Veículo indicado para cada tipo de pele. A gente sempre tem que ficar atenta, por quê? Para que o cliente consiga aderir a esse protetor solar. Por quê? Porque quando é um veículo, às vezes a pele é muito oleosa, se você coloca um produto ali que não é livre de óleo, ele não vai conseguir usar esse filtro solar. Ele vai usar uns 2, 3 dias e depois vai abandonar porque vai achar que a pele ficou ainda mais oleosa. Então, o que é interessante a gente falar? Peles mais oleosas, de preferência protetores solares mais secos, né? Toque seco, oil free, livre de óleo, em gel. Então, é interessante esses veículos. Agora, se for pele mista, pode ser um gel creme. Agora, se for uma pele seca, pode usar um protetor solar à base de creme. Quando se fala em melasma, eu gosto bastante do protetor solar com cor, porque ele dá uma proteção, um escudo maior ali para aquela pele, além de ter a presença do óxido de ferro, que é super interessante para quem tem melasma. No caso do protetor solar em pó compacto, a gente sempre orienta que para complementar essa proteção, ou seja, eu passo ali o protetor solar, aplico o protetor solar em creme, com cor, né, no caso do melasma, das hipercromias, e venho e faço selo ali com o protetor solar em pó compacto, mas ele não substitui o tópico. Então, não adianta você usar só o pó compacto achando que você está ficando protegido. Então, ele complementa a proteção tópica ali que você fizer. Então, qual a quantidade necessária e a frequência ideal? A quantidade necessária é 1 colher de chá. Então, se você está usando menos que 1 colher de chá, você não está protegendo 100%. Fique bem atento a essa questão, porque às vezes a pessoa aplica bem pouquinho e acha que está ficando protegido, e não está. O que é preconizado é que seja 1 colher de chá. E a frequência, em média, em torno, para quem está fazendo tratamento de hipercromia, quem tem melasma, em torno de 3 em 3 horas. Tá? E é interessante a gente falar que um protetor solar de 50 gramas, ele foi feito para durar 1 mês e meio. Então, se o seu está durando mais que 1 mês e meio, tem alguma coisa errada. Provavelmente você está usando menos do que o necessário. Hoje em dia, nós temos aí no mercado vários tipos de protetores solares, em vários veículos. Então, assim, é uma gama imensa aí de veículos que é difícil o seu cliente não se adaptar com algum tipo desses filtros solares. A gente tem mousse, tem creme, tem pó compacto, tem stick, tem em spray. Então, são vários tipos de veículos que pode estar se adequando ao tipo de pele do seu cliente. Então, vale a pena a gente estar indicando e é super importante justamente pela questão também dos radicais livres e
pela questão do melasma, se a pessoa está fazendo um tratamento de hipercromia e ela não está utilizando protetor solar, ela pode até piorar essa mancha. Então, a gente tem que ter essa disciplina, a gente tem que colocar isso na cabeça do cliente, que a fotoproteção, tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro, que é o conceito em out que eu falei para vocês, ela é super importante para que a gente tenha efetividade clínica no final do tratamento. Aí eu entro agora falando a respeito mais dos antioxidantes, dos fotoprotetores orais, que é o foco mesmo da nossa palestra. Fala um pouquinho aí sobre a vitamina C, que já é bem difundida, todo mundo conhece, utiliza aí de forma tópica, mas também podemos utilizar de forma oral, né? Por quê? Porque ela aumenta a resistência do organismo, ela protege contra a ação dos radicais livres, ela tem essa função antioxidante, ela aumenta a firmeza e elasticidade da pele, ela tem efeito clareador, ela ajuda ali na inibição da enzima tirosinase, ela impede a produção do ácido araquidônico. O que é o ácido araquidônico? Ela é uma substância pró-inflamatória, que é causadora aí de rugas, né, do envelhecimento precoce. Então, é super interessante que a gente, se você vê lá no produto industrializado que tem vitamina C, se você tem essa habilitação, essa competência para poder prescrever, a vitamina C ela é muito interessante que se tenha ela na formulação. A vitamina E também extremamente interessante, ela desempenha um papel também de antioxidante, combate, né, combatendo aí os radicais livres, previne o envelhecimento precoce. Além disso tudo, ela tem um papel cicatrizante e hidratante. E ela participa também na formação do colágeno, dando aí para a pele uma firmeza, um tônus melhor para a pele. Então, se você vê no produto lá, né, a vitamina E, também é super interessante que você que tenha esse ativo na formulação, porque ela tem esses efeitos benéficos que vai trabalhar tanto a parte antioxidante, cicatrizante, hidratante e também vai auxiliar na formação do colágeno. Aqui eu trago o hidroxitirosol, ele é bem conhecido, bem prescrito aí pelos dermatologistas, pelos profissionais da área da estética. Ele é encontrado no produto Oliolar, né? O que mais conhecido é o Oliolar. Ele é um antioxidante 10 vezes mais potente do que o chá verde. Ele é extraído das oliveiras da Tunísia. Ele tem um efeito contra o envelhecimento, evita a perda de colágeno e de elastina. Ele atua contra a metaloproteinases, né, que eu falei para vocês. As metaloproteinases são enzimas que degradam o colágeno, a elastina. Então, é extremamente interessante esse ativo. Ele tem bastante efeito benéfico e pode ser encontrado também quando a gente ingere azeite, mas não é qualquer azeite. Tem que ser um azeite puro, prensado a frio e a primeira prensa. Então, assim, é difícil a gente consumir, né, achar um azeite desse, mas tem essa possibilidade de você fazer essa ingesta e ter os benefícios aí do efeito antioxidante. Além de proteger também contra os raios UVB, que é confere aquela proteção contra a vermelhidão, a queimadura, mais a nível superficial mesmo de pele. O Polipodium leucotomus, que também já é bem difundido, ele é um ativo também super interessante, ele é derivado da família das samambaias, da América Central, apresenta também várias propriedades benéficas, tanto ação anti-inflamatória, antioxidante e também fotoprotetora do DNA. Essa suplementação com o Polipodium leucotomus, ela tem esse efeito antioxidante, por quê? Porque também diminui o dano cutâneo fototóxico e inibe o processo do fotoenvelhecimento pela manutenção da integridade da matriz extracelular. Então, é um ativo extremamente interessante quando a gente coloca ali na formulação, quando a pessoa tem essa autonomia, essa autonomia mesmo para poder prescrever. E quando você vê ali em algum produto industrializado que tem o Polipodium leucotomus, você sabe, né, a partir de agora, que tem esse efeito benéfico de ser anti-inflamatório, antioxidante e fotoprotetor. Então, é um ativo bem interessante. O resveratrol,
que para mim é um dos queridos, porque ele tem um poder antioxidante polifenólico muito grande. Ele é encontrado em alguns alimentos, nas uvas, no vinho tinto, no amendoim, nas nozes e frutas como os mirtilos e os cranberries. É extremamente interessante o resveratrol. O resveratrol também é bastante utilizado de forma tópica. E evidências e estudos, eles confirmam que o resveratrol, ele estimulam as sirtuínas. Quem que são as sirtuínas? São proteínas celulares que aumentam o tempo de vida das nossas células, o que deixa os tecidos da pele ainda mais saudáveis. Então, ele é extremamente interessante devido a essa estimulação das sirtuínas. E, além disso, esse composto ativa, né, estimula a atividade das mitocôndrias. Super interessante e importante, porque é através da mitocôndria que a gente vai produzir energia, né? Que a nossa célula produz energia. Então, vai fazer o quê? Vai beneficiar esse metabolismo celular. Então, ela tem função antioxidante, tem função aí da estimulação das sirtuínas, que vai aumentar o tempo de vida das nossas células e também vai estimular a produção, né? Vai estimular aí a questão do metabolismo através das mitocôndrias. Então, é um ativo também super interessante e super interessante também utilizar ela de forma tópica, tá? Eu gosto bastante do resveratrol. O pomegranate, que também é um dos meus queridos, é um derivado do extrato da romã. Ele é um potente antioxidante que reduz aí esse estresse oxidativo. Ele inibe alguns mediadores inflamatórios, porque ele tem essa ação anti-inflamatória. Além disso tudo, ele tem a presença do ácido elágico, que é um polifenol que tem alta afinidade com cobre, que atua justamente ali onde a gente quer quando se fala em hipercromia. Ele ajuda na inibição da enzima tirosinase, que é a enzima responsável pela formação da melanina. Então, ele é um ativo que está sendo bastante utilizado nas formulações, é um ativo relativamente barato e que é muito interessante que a gente tenha ele nas nossas formulações. E existem também produtos industrializados que têm o pomegranate. O picnogenol, ele é extraído, também bastante utilizado aí, ele é extraído da casca do pinheiro francês. Ele oferece proteção contra os raios ultravioletas, tem também é um potente aí antioxidante, tem efeito também anti-inflamatório, diminuindo os mediadores inflamatórios, principalmente a interleucina 1. E os artigos que a gente tem visto, né, os estudos mostram redução para quem utiliza de mais de 10% no caso de melasma. Então, é um ativo super interessante que tem aí na formulação que pode nos auxiliar no tratamento das hipercromias. Aqui eu trago para vocês um artigo científico onde eles fizeram um estudo prospectivo randomizado em 31 pacientes. Essas pacientes, elas fizeram a utilização de 100 miligramas por dia, né, durante 2 vezes ao dia, elas consumiam 50 miligramas durante 90 dias. E eles foram avaliadas através de 2 questionários, um mostrando a extensão desse melasma e o outro a questão da qualidade de vida. Então, usaram aí questionários já validados. E qual que foram os resultados? O resultado foi super interessante, que eu trago aqui de verde. O resultado da eficácia mostraram uma redução significativa nos scores para ambas as escalas. Segundo a autoavaliação das participantes, 94,4% apresentaram uma melhora clínica. Então, houve melhora aí, tanto na extensão do melasma, quanto na qualidade de vida, né? Que a gente sabe hoje o quanto essa hipercromia, principalmente o melasma, ele tem um efeito psicológico, emocional, né, grande. A gente sabe e a gente vê isso nas nossas clínicas, que afeta diretamente a autoestima dessa cliente, né? Ela fica mais depressiva, ela precisa ali utilizar de maquiagem para, às vezes, tampar aquela mancha. E isso é muito comum. Acho que cerca de 90% das pessoas que eu atendo me relata, né, essa baixa de autoestima
por conta dessa mancha, que é uma mancha inestética. O organismo produz mais melanina e para o nosso organismo ele está fazendo uma coisa boa, mas para as pessoas que têm melasma, isso é um fator muito ruim, porque acaba afetando a autoestima e acaba fazendo com que elas tenham que usar maquiagem, às vezes utiliza até produtos aí indicados por amigas, e que às vezes tem aquele poder descamativo muito grande, é o que eu também não oriento, né? A melasma, o menos é mais. A gente sabe hoje, quanto mais esse melasma, quanto mais coisa inflamatória, né? A gente induz ali um processo inflamatório com essa descamação exacerbada. A gente pode induzir o melanócito a trabalhar mais e produzir mais melanina, então a gente tem que trabalhar de forma branda, de forma a estar inibindo essas etapas da melanogênese, mas sem causar esfoliação agressiva. Por quê? Porque se eu causar uma esfoliação agressiva, eu posso induzir mais produção de melanina, o que a gente chama aí, pode ocorrer o efeito rebote. Então, por isso que é importante a gente sempre orientar os clientes que nem sempre quando não há descamação, não quer dizer que não tenha resultado. Porque as clientes às vezes querem que o rosto caia no chão de tanta descamação. E isso para o melasma ele não é interessante. Então a gente tem que lançar a mão de todos esses nutricosméticos, dessa parte tópica, que é a home care, que vai trabalhar esses mecanismos de ação, mas quando se fala em tratamento de cabine, a gente nem sempre vai utilizar produtos ali para causar uma descamação exagerada, porque isso pode prejudicar. Em primeiro momento, você acha que a mancha melhorou, mas depois ela vem com tudo. Às vezes vem até pior do que estava. Então, a gente tem sempre que fazer uma avaliação e mostrar isso para a nossa cliente, falar abertamente. Melasma a gente sabe que não tem cura, são vários fatores que estimulam essa melanogênese e a gente tem que ser o mais assim correto com a nossa cliente, não prometer coisa que não vai acontecer. Às vezes a cliente é muito imediatista, ela quer que você dê resultado para ela em 15 dias, e isso não é possível. Quando se trata de hipercromia, de melasma, a gente tem que cuidar dessa pele, preparar essa pele. Por exemplo, sofreu uma agressão ali, teve essa perda de água transepidermal, a gente tem que hidratar essa pele, a gente tem que devolver o manto hidrolipídico. Então, gente, é muito cuidado. Eu falo que tratar a hipercromia é para quem estuda, é para quem realmente vai atrás dos artigos científicos, é quem pratica, é quem está ali dia a dia com a cliente, porque não existe protocolo pronto. O que eu faço para Maria, o resultado não vai ser o mesmo para Silvia, não vai ser mesmo para Mariana. Então, o tratamento ele tem que ser individualizado, ele tem que ser personalizado. A gente cada pele vai reagir de uma forma. A gente sabe hoje que a gente tem níveis aí de profundidade. Por exemplo, às vezes a minha mancha, o meu melasma está a nível epidérmico, eu vou usar um tipo de tratamento, ela está a nível dérmico. Às vezes só o tratamento tópico eu não vou ter resultado, eu vou ter que vir ali com um microagulhamento para poder estar me auxiliando nesse processo, usando ativos no drug delivery, um TGP2 peptídeo, um hexilressorcinol, um ácido tranexâmico. Então, gente, quando se trata de hipercromia, não existe fórmula mágica, não existe um protocolo fechado. É você entender, você estudar os ativos, estudar a cosmetologia, entender as etapas ali da melanogênese, entender onde cada ativo age, e aí, a partir daí, você mesmo personalizar o seu tratamento. Então, isso é o que traz resultado satisfatório, é isso que vai te tornar um profissional excelente naquilo que você se propõe, tá? Agora eu falo um pouquinho para vocês a respeito do Antiox Plus, que possui também essa ação antioxidante, só que ele tem uma coisa bem interessante, que além de toda essa ação antioxidante, que os outros que eu falei para vocês têm também, ele confere uma proteção contra a luz azul, que é essa luz visível, né, dos computadores, do tablet,
e do celular. Hoje, eu falei para vocês, nós estamos cada vez mais horas aí no computador, trabalhando, estudando, e ele conta com alguns ativos na formulação, na composição, que é o floragolutein, o cobre e o licopeno, e ele confere um aumento da tolerância à intensidade dessa luz. Então, para quem fica muito tempo aí trabalhando home office, é interessante a gente utilizar esse princípio ativo. O Red Orange, que é extremamente interessante, porque além de toda essa função antioxidante, eu vou falar para vocês um pouquinho aqui embaixo a respeito da glutationa, tá? Ele é extraído de 3 variedades de laranja, ao redor aí do vulcão Etna, na Cilícia, na Itália. Ele oferece essa proteção ultravioleta. Os estudos trazem para a gente que podem ter redução de até 40% do dano da radiação ultravioleta na pele. Ele propicia também, além dos outros que eu falei para vocês, esse tem um diferencial que ele propicia essa proteção contra a poluição, né, que são os metais pesados aí presentes na atmosfera. Ele tem essa função de uniformizar o tom da sua pele e também melhora, né, os estudos trazem isso para a gente, que melhora em até 25% a pigmentação do melasma. E ele tem uma coisa bastante interessante, que é a questão da estimulação da própria glutationa, que é um potente antioxidante endógeno para tratar aí, né, que é interessante nas hipercromias. Nós não conseguimos fazer o consumo, né, a suplementação da glutationa, porque ela não tem essa biodisponibilidade. Então, o que a gente faz? A gente pode prescrever, a gente pode comprar nutricosméticos industrializados que tem o Red Orange, porque ele vai estimular o fígado a produzir a própria glutationa. A glutationa é super interessante, né? Ali no processo ali da própria melanogênese, é aquela enzima que vai fazer aquela produção de uma melanina mais clara, que é a eumelanina. Então, ela é extremamente interessante no tratamento das hipercromias. Como não tem como a gente fazer essa absorção da glutationa, porque ela não é biodisponível, a gente pode lançar a mão do Red Orange, e o Red Orange vai fazer essa estimulação que o próprio fígado vai produzir mais glutationa. Aí eu trago para vocês o novo lançamento da Moa Cosméticos, que é um lançamento que vai vir aí nos próximos dias. Provavelmente aí dentro de 30 dias a gente tem o lançamento do Nutricosmético. É um Nutricosmético que vem para revolucionar mesmo o mercado estético, que vai auxiliar muito nesses tratamentos das hipercromias. Então, fiquem atentas. Em breve a gente vai estar lançando, provavelmente aí dentro de uns 30 dias já está para ser vendido aí nas principais distribuidoras. Aí tem distribuidor no Brasil todo, e é extremamente interessante para poder potencializar os resultados de cabine de todo mundo aí que faz tratamento de hipercromia. E sem falar que qualquer pessoa vai poder comprar, você vai já comprar um produto industrializado que tem todo o registro na Anvisa, você não precisa ser farmacêutico, você não precisa ser médico, não precisa ser nutricionista para comprar, qualquer profissional pode comprar. Então, fiquem atentos que logo a gente vai estar fazendo esse lançamento e vai ser de extrema importância para poder potencializar o resultado de vocês. Eu quero deixar uma frase para vocês: o sucesso não é o quanto de dinheiro que você ganha, mas a diferença que você faz na vida das pessoas. Eu acho que essa frase, ela é bem pertinente ao tema que foi escolhido, porque as mulheres que nós atendemos, principalmente com hipercromia, com melasma, são pessoas com uma baixa autoestima e que às vezes chega em casa, no nosso consultório, tão esperançosa, né? Às vezes você, a última esperança ali dela já foi em vários profissionais, essa mancha voltou, esse melasma voltou, e quando a gente faz um plano de tratamento efetivo, a gente faz aqueles 3 pilares que eu falei para vocês: o tratamento de consultório, o tratamento home care e o nutricosmético, e a gente consegue levar um resultado satisfatório para essa cliente, e a gente vê que essa autoestima melhorou, que ela
está diferente, isso não tem dinheiro que pague. Eu acho que a gente sabe que o nosso objetivo foi alcançado e que a gente está no caminho certo. Então, pessoal, o que eu falo para vocês? Vamos tratar as hipercromias sempre pensando nessa tríade, né? Nesses pilares. Então, quando a gente faz uma anamnese bem feita, a gente colhe esse histórico dessa cliente, entende como que aconteceu, né? Quanto tempo essa mancha está no rosto, e a gente ensina ela a cuidar em casa, a gente passa um nutricosmético, não tem como a gente não ter resultado. Tá? Então, é interessante a gente utilizar isso, levar isso para a vida da gente, que com certeza vocês terão grandes resultados. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui comigo até agora. Eu deixo os meus contatos. Meu Instagram é Físio Fabiana Gontijo. O meu conceito é o conceito Blend Pill. Logo aí após essa pandemia, eu estarei lançando aí meu curso. Eu gostaria de agradecer também a Moa Cosméticos pela confiança no meu trabalho. E se alguém se interessou por esse material, quer receber esse material, fique à vontade, pode entrar em contato comigo pelo e-mail. Eu tenho todos os artigos, tenho também bastante material a respeito de melasma e posso estar compartilhando isso com vocês, tá? O meu e-mail é fisiofabianagontijo@gmail.com. Quero agradecer a todos vocês e até a próxima. Essas foram as minhas referências bibliográficas e eu agradeço a todos vocês. Um abraço.